Olá, é um prazer estar aqui com vocês novamente para darmos continuidade no nosso estudo do Livro dos Médiuns. E antes de iniciar o nosso estudo, convido a todos para fazermos uma prece em agradecimento por mais uma oportunidade abençoada de estudo. Sendo assim, peço a todos que mentalizem o Mestre Jesus. Neste momento, sinta a presença da equipe espiritual, pronta a nos auxiliar neste momento, a nos amparar, elevando os nossos pensamentos, agradecendo a toda a equipe espiritual que nos rodeia, ao nosso Mestre Jesus. E assim, com o coração cheio de gratidão, damos início a mais uma aula. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, dando início ao nosso estudo de hoje, eu irei fazer a leitura do capítulo 14 do Livro dos Médiuns, iniciando no item 159. Os médiuns. Toda pessoa que sente a influência dos espíritos, em qualquer grau de intensidade, é médium. Essa faculdade é inerente ao homem, por isso mesmo não constitui privilégio, e são raras as pessoas que não a possuem, pelo menos em estado rudimentar. Pode-se dizer, pois, que todos são mais ou menos médiums. Usualmente, porém, essa qualificação se aplica somente aos que possuem uma faculdade mediúnica bem caracterizada, que se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Deve-se notar ainda que essa faculdade não se revela em todos da mesma maneira. Os médiuns têm geralmente aptidão especial para esta ou aquela ordem de fenômenos, o que divide em tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, auditivos, falantes, videntes, sonâmbulos, curadores, pneumatógrafos, escreventes ou psicógrafos. Médiuns de efeitos físicos. Os médiuns de efeitos físicos são particularmente aptos à produção de fenômenos materiais, como o movimento dos corpos inertes, os ruídos, etc. Pode ser-se dividido em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Os médiuns facultativos têm consciência do seu poder e produzem fenômenos espíritas pela própria vontade. Essa faculdade, embora inerente à espécie humana, como dissemos, não se manifesta em todos no mesmo grau. Mas, se são poucas as pessoas que a possuem, ainda mais raras são as que produzem grandes efeitos, como a sustentação de corpos pesados no espaço, o transporte através do ar e, sobretudo, as aparições. Os efeitos mais simples são os da rotação de um objeto, de pancada por meio de movimento desse objeto ou dadas interiormente na sua própria substância. Sem se dar importância capital a esses fenômenos, achamos que não devem ser menosprezados. Podem proporcionar interessantes observações e contribuir para firmar a convicção. Mas convém notar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente se manifesta entre os que dispõem de meios mais perfeitos de comunicação, como a escrita e a palavra. Geralmente a faculdade diminui num sentido à medida que se desenvolve em outro. Os médiuns involuntários ou naturais são os que exercem a sua influência sem querer. Não têm nenhuma consciência do seu poder e quase sempre o que acontece de anormal ao seu redor não lhes parece estranho. Essas coisas fazem parte da sua própria maneira de ser, precisamente como as pessoas dotadas de segunda vista e que nem o suspeitam. Essas pessoas são dignas de observação e não devemos descuidar de anotar e estudar os fatos dessa espécie que possam chegar ao nosso conhecimento. Eles surgem em todas as idades e frequentemente entre as crianças ainda pequenas. Essa faculdade não é por si mesma indício de estado patológico, pois não é incompatível com a saúde perfeita. Se a pessoa que a possui é doente, isso provém de outra causa.
Os meios terapêuticos, aliás, são impotentes para fazê-la desaparecer. Em alguns casos, ela pode aparecer depois de uma certa fraqueza orgânica, mas esta não é jamais a sua causa eficiente. Não seria razoável, portanto, inquietar-se com ela no tocante à saúde. Só haveria inconveniente se a pessoa, tornando-se médium facultativo, a usasse de maneira abusiva, pois então poderia ocorrer excessiva emissão do fluido vital, determinando enfraquecimento orgânico. A razão se revolta à lembrança das torturas morais e físicas a que a ciência submeteu algumas vezes criaturas débeis e delicadas, com o fim de evitar que praticassem fraudes. Essas experimentações, na maioria das vezes feitas com má intenções, são sempre prejudiciais aos organismos sensitivos, podendo acarretar graves desordens à sua economia orgânica. Fazer semelhantes provas é jogar com a vida. O observador de boa-fé não precisa empregar estes meios. Os que estão familiarizados com esses fenômenos sabem, aliás, que eles pertencem mais à ordem moral do que à ordem física, e que em vão se buscará a sua solução nas nossas ciências exatas. Pelo fato mesmo de pertencerem esses fenômenos à ordem moral, deve-se evitar, com um cuidado não menos rigoroso, todos os motivos de superexcitação da imaginação. Sabe-se quantos acidentes pode produzir o medo, e haveria menos imprudência se conhecêssemos todos os casos de loucura e de neurose provocado pelas histórias de lobisomens e dragões. O que aconteceria então se pudessem persuadir a todos que se trata do diabo? O que procuram convencer os outros dessas ideias não sabem a responsabilidade que assumem. Eles podem matar. Ora, esse perigo não existe apenas para o paciente, mas também para os que cercam e podem apavorar-se ao pensar que sua casa se tornou um covil de demônios. Foi essa crença funesta que produziu tantos atos de atrocidade nos tempos da ignorância. Bastaria, entretanto, um pouco de discernimento para compreenderem que, ao queimar os corpos considerados como possessos do diabo, não queimavam o diabo, desde que desejavam livrar-se do diabo. Era a este que deveriam matar. A doutrina espírita esclarece-nos sobre sua misericórdia. Longe, pois, de sugerir essa ideia, deve-se, e é esse um dever de moralidade e humanidade, combatê-la onde quer que apareça. O que se deve fazer quando uma faculdade dessa espécie se desenvolve espontaneamente numa pessoa é deixar que os fenômenos sigam o seu curso natural. A natureza é mais sábia que os homens. A providência, aliás, tem os seus planos, e mais humilde criatura pode servir de instrumento aos seus mais amplos desígnios. Mas devemos convir que os fenômenos assumem, às vezes, proporções fatigantes e importunas para todos. Em todos esses casos, convém fazer o que passamos a explicar no capítulo 5, manifestações físicas espontâneas. Demos já alguns conselhos a respeito, dizendo que é necessário estabelecer relações com o espírito para saber o que ele deseja. O meio seguinte é igualmente baseado na observação. Para obter essa condição, é necessário fazer a pessoa passar do estado de médium natural para o médium facultativo. Produz, então, um efeito semelhante ao que se verifica no sonambulismo. Sabe-se que o sonambulismo natural cessa geralmente ao ser substituído pelo sonambulismo magnético. Não se extingue a faculdade de desprendimento da alma, mas se dá-lhe outro curso. O mesmo acontece com a faculdade mediúnica. Para isso, em vez de impedir as manifestações, o que raramente se consegue nem sempre está livre de perigo, é necessário levar o médium a produzi-la por sua vontade, impondo-se ao espírito. Dessa maneira, o médium chega a sujeitá-lo, e de um dominador, às vezes tirano,
faz um subordinado, frequentemente bastante dócil. Fato digno de nota é que a experiência confirma que uma criança, nesse caso, tem a mesma e muitas vezes maior autoridade que um adulto. É outra prova a favor desse princípio fundamental da doutrina, segundo o qual o espírito só é criança pelo corpo, tendo em si mesmo um desenvolvimento anterior à sua encarnação atual, que pode lhe conferir ascendência sobre espíritos que lhe são inferiores. A moralização do espírito pelos conselhos de uma pessoa influente e experimentada, se o médium não estiver em condições de fazê-lo, é quase sempre um meio muito eficaz. Voltaremos mais tarde a este assunto. E a esta categoria mediúnica, ao que parece que deviam pertencer as pessoas dotadas de uma certa carga de eletricidade natural, verdadeiros torpedos humanos, produzindo por simples contato todos os efeitos de atração e repulsão. Seria errôneo, entretanto, considerá-las como médium, porque a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Ora, as experiências provaram de maneira conclusiva que, esse caso, a eletricidade é o único agente dos fenômenos. Essa estranha faculdade, que quase se poderia chamar de doença, pode às vezes ligar-se à mediunidade, como se vê no caso do espírito batedor. Mas, na maioria das vezes, é completamente independente. Segundo dissemos, a única prova de intervenção dos espíritos é o caráter inteligente das manifestações. Todas as vezes que esse fator não existir, é lógico atribuí-los os fatos às causas puramente físicas. Resta a questão de saber se as pessoas elétricas teriam maior aptidão para se tornarem médios de efeitos físicos. Acreditamos que sim, mas isso só poderia ser verificado pela experiência. Chegamos aqui ao final da leitura e vamos conversar um pouquinho a respeito, do que acabamos de estudar. Esse trecho, ele é uma introdução à explicação dos diversos tipos de mediunidade. Aqui vemos um pouco sobre a mediunidade de efeitos físicos, que seria a mediunidade onde o indivíduo, através do fluido vital, pode produzir efeitos que qualquer pessoa veja ou ouça. O espírito, ele utiliza desse fluido do médium para provocar efeitos físicos, seja sons, movimentação de corpos, qualquer manifestação que um não médium também consiga ver ou ouvir. Esse é uma produção das manifestações físicas. Esse é um tipo de mediunidade, hoje em dia mais raro, porque a mediunidade, como tudo que existe no nosso universo, no nosso planeta, ela evolui, E essa evolução também se caracterizou dentro da mediunidade, onde a escrita, a fala, ela é mais comum, Vamos dizer assim, se encontra em maior número de médiums nesse quesito, nessa questão, porque é o que é mais necessário, é a forma mais direta que a espiritualidade tem de se comunicar conosco, tem de nos passar informações, ensinos, de nos orientar. Então, não que não seja necessário, um médium de efeitos físicos, eles têm sim, principalmente a necessidade de nos mostrar e nos comprovar a existência do plano espiritual. Através de uma manifestação de efeitos físicos, fica muito difícil refutar a existência do plano espiritual e de uma força inteligente que está ali coordenando esse efeito, que está ali produzindo esse efeito. É inegável a existência de uma inteligência que não está sendo vista, com os nossos olhos. É uma maneira de comprovar não só a existência do plano espiritual, mas também a comunicação do plano espiritual com o plano físico. Essa, em base, é a função dos médiuns de efeitos físicos.
trazerem essa comprovação para nós. Como foi dito ali na leitura, né, existem 2 tipos de médiuns de efeitos físicos, que funciona mais ou menos assim. Existe o médium que ele não tem controle sobre a mediunidade dele, ela simplesmente acontece involuntariamente, sem a sua escolha. E existe também a mediunidade facultativa, onde o médium aprende a dominar a sua mediunidade. Essa é uma das questões da necessidade de muito estudo do médium. Nós, como médiums, precisamos estar sempre estudando e trabalhando a nossa mediunidade para que ela seja, sim, facultativa. Por quê? A mediunidade, quando ela não está sob nosso controle, estamos à mercê desse espírito que está produzindo esses efeitos. Porém, não sabemos qual é a identidade e nem mesmo qual a intenção deste espírito. E o médium fica sobre a sua dominância. Porém, quando o médium aprende a trabalhar e a dominar a sua mediunidade, ele passa de ser dominado para ser dominante. Ele não permite mais que o espírito faça do seu corpo físico, da sua mediunidade, o que ele quer. É ao contrário. O espírito vai fazer somente o que o médium permitir. Isso traz mais segurança para o médium e também evita que espíritos com más intenções possam se utilizar da mediunidade de forma inconveniente. E, bom, aqui finalizamos, né, um pouquinho mais desse estudo. Temos aqui outros tipos de mediunidade que veremos mais à frente, mas enfim. E, sim, um outro trecho bastante importante é o que explica que a mediunidade nada tem a ver com uma questão de saúde física ou falta da mesma. Ao contrário, a mediunidade ela é totalmente inerente à questão da saúde, ela não é prejudicial à saúde do médium, ela não é vinculada, não é necessariamente uma pessoa que tenha problemas de saúde, tenha mediunidade e vice-versa. Uma mediunidade saudável e bem trabalhada, ela não interfere em nada na saúde física do médium, né? Ao contrário, o médium que tem esse cuidado com a sua mediunidade, com a sua comunicação com o plano espiritual, ele também vai aprender a cuidar muito bem da sua saúde, do seu corpo físico, porque ele sabe que é um instrumento que ele tem para o seu desenvolvimento aqui nesse momento, no plano físico, e ele vai cuidar muito bem também da sua saúde. Então, a mediunidade nada interfere na questão saúde do corpo físico. Encerramos por aqui. Agradeço muito a participação de todos, a oportunidade abençoada de estar aqui com vocês. E agradecida ao plano espiritual, agradecida à equipe da casa, que nos permite, né, ter esses instantes de trocas de ideias. Agradeço a todos aqui presentes, que compartilham um pouquinho das suas ideias. Fiquem todos com Deus e até a próxima.